Agora, a tua primeira start profissionalmente, quando é que começa? Eu acho que foi em 1999 para meados de 2000. Eu já frequentava a Raulan, eu era um magneto. Magneto. Sabe o que é magneto, né? Sei. Eu era um magneto, depois que meu pai morre, eu continuo frequentando a rádio, mas uma coisa que meu pai me deixou. Qual foi a herança que ele me deixou? O nome. O nome e o legado que ele construiu. O nome da pessoa que meu pai tinha muito respeito, era muito respeitado, na verdade, nesse meio. Todo mundo sabia quem era, né? E o meu pai me deixou isso. Então eu passo a frequentar a Raulan como um magneto. Magneto, para quem não sabe, é aquele cara que faz tudo. Olha, garoto, vai ali comprar uma Coca-Cola pra gente, vai comprar ali um pão ali na padaria, lá naquela padaria ali na esquina, baixo, né? É, da Leopoldina, lá na Raulan. E tu fazia isso. Ah, vai buscar tal coisa. Tu fazia esses favores. E também ficava observando ali tudinho, né? E ao mesmo tempo tu tá observando como funciona. Tipo, eu nunca me vi como um operador da mesa de áudio. Operador da mesa. Nunca me vi, porque a Raulan eu acho que é a única ainda rádio hoje que ainda mantém essa tradição de ter o operador... Cabine separada. A cabine separada, do operador pro locutor. Eu acho que só a Raulan e a Rádio Clube, que ainda tem. O restante das rádios hoje não, é o próprio locutor que opera a mesa. Mas eu nunca me vi daquela maneira, mas eu estava sempre perto ali no circuito, fazendo esses serviços, estando dentro como magneto, mas alçando uma oportunidade. E nesse ir e vir de rádio o tempo todo dia, eu conheci o Moisés. Moisés Ferreira, pai do saudoso Jair Ferreira, filho do saudoso Jair Ferreira, conheço o Moisés. Garoto também, a gente se chama de garoto até hoje, né? Fala, garoto! Por que o seu Jair chamava a gente de garoto? Não chamava pelo nome, sempre chamava de garoto. Era uma maneira... Era Jair, Jarbas carinhosa. E Raul. Era Jair, Jarbas e Raul. Só que cada um no seu quadrado. O Jair era o diretor artístico da rádio, o Jarbas era o diretor comercial, né, o diretor financeiro, e o Raul tinha uma outra gerência dentro da Raulan, ele estava muito mais na RJ, que era a gravadora, RJ Produção. E o Jair cuidava de tudo. E aí o Moisés, a gente se conheceu, fomos nos tornando amigos, fui ganhando confiança do Moisés, trabalhando com ele. Ele já tinha a DigiRecord, que era editora de áudio e vídeo. Era editora de vídeo, era uma gravadora, na verdade. Era um estúdio de gravação, pronto. E aí eu passo a frequentar a Raulan juntamente com a DigiRecord, e o Moisés já tinha o Rádio Mix, que era o programa aos sábados, né, na Raulan. E às sextas-feiras à noite tinha o Raulan Disco Club, que era o Jimmy Knight que apresentava. Jimmy Knight, né? O Jimmy apresentava os dois. Os dois, é verdade. E aí, naquele DV, uma vez o Moisés disse assim, garoto, tu pode começar, mas assim, tu não vai ser o locutor. Tu vai ser aquele que, ligou o ouvinte pedindo abraço, tu vai mandar um abraço. E aí, o Negão, assim que a gente se tratava, o Jimmy, né? O Negão vai te chamar e tu vai mandar os abraços lá. O Jimmy aqui, é como se fosse o microfone aqui. Cara, eu tremia feito vara verde. Mas era uma primeira oportunidade. E ao vivo, né? Ao vivo. Mas tremia feito vara verde. Ninguém tá te olhando, só tu e o locutor e as pessoas te ouvindo. Mas era um nervoso que dava, ficava suado. E assim começou lá pelo final de 99, no começo dos anos 2000, essa participação no rádio pela primeira vez. Rapaz, que legal, porque eu também acompanhava esse programa. Ia lá, né? O Raulan Disco Club começava, se não me falha a memória, 10 da noite e até 2 da manhã. Virava madrugada. 10 a 1 e aos sábados era, se eu não me engano... Não, era de 10 às 2 da manhã. 10 às 2. E aos sábados começava meio-dia. Porque teve várias fases. Aí depois, era até antes do programa Flash 95, que era o Sandro Vale. É isso, do programa Flash 95. E aí eu começo com o Moisés. Até um certo momento, um dia, a Heloísa... Eu tô falando por fase porque eu vou lembrando. E eu sei que eu tenho que ser... Mas a memória é boa, viu? Eu tenho que... Não, porque assim, acho que a primeira oportunidade que eu tô tendo, por ser um profissional que eu sou hoje, eu não cheguei onde eu cheguei hoje porque eu cheguei com méritos e cheguei sozinho. Não. Teve muita gente que abriu porta de oportunidade. Eu digo assim, Moisés foi um precursor da história, da oportunidade. Ele era dono da rádio, era filho do dono da rádio. Ele não gostava que falasse assim, mas ele era o cara... Mas sempre foi um cara muito de boa. Tranquilo, de boa. Ele era um cara que fora disso aqui. Eu vi ele no elevador, às vezes. Ele ficava na dele, assim. O Moisés era o Moisés até hoje, assim como o pai dele, acho que foi porque ele herdou do seu Jair, um ouvido muito apurado. Era um cara perfeito para equalização. A Raulan, naquela época, ainda era a Raulan, a rádio que tinha o melhor som. Em termos de FM, era o melhor som para se ouvir, né? Exatamente por esse ouvido aguçado, afinado que o seu Jair e que o Moisés tinha. E o Moisés não era um cara disso.
de estar à frente às câmeras ou mesmo do microfone. Ele era um cara que estava nos bastidores, muito competentemente. Até um dia, se tiver a oportunidade de trazer ele aqui, ele vai te dizer como é que ele começou na televisão. Como ele de fato passa a falar o programa no rádio, lá, o Digishow. O Digishow, lá, né? Exatamente. Que também, aí já é uma outra fase tua, né? É uma outra fase minha. E a Heloísa me deu uma oportunidade da seguinte maneira. Ela me convidou para fazer parte do time dos repórteres do vestibular da Raulan. Como é que era isso? A emissora fechava um pacote com um patrocinador, a época era até o Cearense, né? Na época do Rocha, era o Cearense, o patrocínio oficial, porque antigamente era algo muito festejado, né? O vestibular, porque você só tinha FICAP, o FPA, o EPA, o NAMA e CESUPA. Você tá falando o quê? 2000 aí? 2001? Isso já 2000. Então, pois assim, a internet ainda era um negócio... Algo que estava... caminhando, engatinhando. E a Heloísa me convida para fazer parte desse time da seguinte maneira. Todo domingo estaria em alguma faculdade, alguma escola, acompanhando aqueles bastidores da prova do vestibular. Só que também ela me colocou como repórter e como dentro do pacote tinha um programa especial aos domingos, um bate-papo sobre a prova que aconteceu, era à noite, ela falou, você vai apresentar esse programa. Ah, então já foi... Com os professores. Aí já foi uma... primeiro, assim... A primeira oportunidade, porque ela falou assim, já que você conhece os professores do Cearense, então acho que você vai conseguir desenrolar com eles ali esse bate-papo, falando sobre as questões, as polêmicas da prova e tudo mais. Então começa este momento ter uma participação maior no rádio. Em 99, 2000, eu não tenho muito a idade. Tu tinha o quê? 18, né? Eu tinha 17 para 18 anos. Mas tu começou... Eu comecei com 17 para 18 anos. Então, assim, eu comecei nessa fase. Um outro momento a gente sai, eu passo a trabalhar com o Moisés na Digi Record, no estúdio de gravação. Trabalhava de que forma? A Digi Record estava começando. E naquela época se investia um caminhão de dinheiro para você comprar e montar um estúdio de gravação. Eu lembro que na época, não sei quanto, mas foi um investimento muito alto que se fez para ter um estúdio de primeiro. Eu acho que era o melhor estúdio da cidade. Na época, a Digi Record, a melhor mesa do mercado, acho que era a Tascam, por exemplo, era uma das grandes marcas. Sim. Né? E a melhor mesa do mercado, você tinha os melhores equipamentos, mas você precisava ter volume de trabalho, porque a gente sabe que não era só artistas que precisariam estar ali gravando seus CDs à época no estúdio daqueles de gravação. E a gente passa a fazer um trabalho da seguinte maneira, levar a Digi Record para as agências de publicidade. Para quê? Para apresentar o estúdio, que você poderia produzir um excelente jingle, você poderia produzir os spots, né, que na época se pagava bem por um spot, né, para os comerciais das grandes empresas, para se rodar no rádio. E se pagava um bom cachê naquela época. Então eu faço o seguinte, a gente cria um projeto, quem é a melhor voz da época, para a gente poder levar essa voz para as agências e fazer um portfólio. Walter Bandeira. Aí a gente passa, o Walter é um cara saudoso, com quem eu aprendi muito, em termos de respiração, voz, de como você pode se postar diante de um microfone. Eu digo, tudo é precursor para mim naquela época. E o Walter tinha uma amizade muito grande com o Jair. Então, tudo... E tem um detalhe, né? Que assim, ali na Raulan, tu tava só com as feras, né, pô? Sim. Elisa Rum, Walter Bandeira... Uma excelente escola. O Braddock, vai embora, cara. Uma excelente escola. Tá aí que a Heloísa, ela é madrinha de muita gente. Se um dia vier um colega aqui, o Mauro Kleber, acho que ele já viu aqui. Sim, Mauro Kleber. Mauro Kleber tem a Heloísa Rum, o início dele do rádio também como uma madrinha. E assim foram. E ela também esteve aqui. Esteve aqui, acompanhei. Um abraço à Heloísa Rum. Tem anos, ou tem um tempo que eu não falo com a Heloísa Rum pessoalmente. Inclusive, vou até procurá-la e eu preciso falar com ela, porque tem um projeto que eu quero desenvolver exatamente para falar um pouco dessa história. E a Heloísa tem essa participação. E aí, quando eu estou trabalhando com o Moisés e a gente já estou num outro projeto, porque eu sempre fui um cara de querer, tipo assim, bora mostrar, bora apresentar, bora levar. A estrutura é muito grande, a estrutura é muito boa e tem muito estúdio aí que ganha muito e não tem o que a gente tem. Aí a gente leva a empresa para dentro das agências de publicidade, uma semente que foi plantada e a gente começa a colher esse fruto rapidamente. Tu faz uma espécie de comercial, então. Comercial, porque a gente fez um portfólio, com todas as vozes da cidade. Na época era Walter, Vicente Figueira... Vicente Figueira também. Todos os grandes conhecidos. A própria Úrsula Vidal. A época a Úrsula ainda estava no SBT Pará.
Então, eu consegui o contato, porque na época você não tinha WhatsApp. Então, você só tinha que ligar para essas pessoas, convencê-las. E a gente foi fazendo um casting de grandes vozes para dentro do estúdio. Então, acabamos que essas pessoas passaram a vir gravar no estúdio para esses spots, para essas empresas. E os jingles foram sendo produzidos também, jingles políticos e jingles comerciais para muitas empresas. Aí eu começo a ganhar corpo dentro da DigiRecord, ganhar mais espaço, amizade com Moisés e tudo mais, até chegar um tempo que a gente já estava como um gerente comercial, digamos. Quando eu digo um gerente, eu digo assim, executava todo esse trabalho. Sim, tu fazia todo esse meio de campo, de campo. E também a negociação, enfim. Aí começa essa fase, aí começa o Agenor comercial, porque é uma coisa que eu sempre gostei, foi me envolver com a área comercial. Assim, agora foi uma pergunta para te deixar mesmo em cima do muro mesmo, ou não. Tu prefere mais o comercial ou a comunicação? Os dois. Os dois se completam. Eu acho que os dois, eles andam juntos, né? Eu acho que não foi só eu querer, por exemplo, ser um locutor de rádio, um apresentador de TV e ser apenas isso. Eu tive a escola do meu pai, foi uma escola fundamental, porque meu pai era um grande cara comercial. Papo Nostalgia.